Quero agradecer a presença da Lilian aqui, que prontamente aceitou o convite para trazer essas mensagens musicais maravilhosas. E também ela estará abrindo a palavra de Deus. Que você seja usada nessa manhã, como é usada todas as vezes em que você prega e na sua vida também. Que Deus abençoe. Com essa parte da pandemia, na minha vida, eu tive que me reestruturar. Os ensaios ficaram menores, né? E aí meu esposo teve que ficar com as crianças, porque não podia sair criança menor de 12 anos para ir na igreja, aquela coisa toda. E aí eu acabava indo sempre mais sozinha. E quando você costuma estar com os outros, é difícil estar sozinho, não é verdade? Eu estou vendo isso pelos meus alunos. Os meus alunos na escola reclamam, professora, eu estou com uma dificuldade de aprender. Por quê? Porque dentro da sala de aula tem um convívio, né? Um anima o outro, um fortalece o outro. Chega e fala assim, vem aqui, me explica isso aqui. E a conversa, o dinamismo, isso faz parte do aprendizado. Eu fico pensando, já pensou se Jesus viesse nessa época agora? Se ele não tivesse vindo há 2000 anos atrás, mas ele tivesse vindo agora numa época de pandemia, como ele falaria às multidões? Não é verdade? Seria só para o mundo digital. Mas eu percebo que o mundo digital, ele faz uma obra, ele alcança. Mas o estarmos unidos entre irmãos, isso que é gostoso, não é verdade? E eu tenho sentido falta disso. E esses dias eu procurei um amigo, nós estávamos conversando, e agora eu queria te pedir para você abrir a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia, por gentileza. Lá em Lucas. Lucas, no capítulo 7. Lucas, no capítulo 7. Na verdade, no capítulo 8, tá? É o comecinho do capítulo 8 que nós vamos estudar. Mas eu já li tanto sobre isso, já ouvi tanto sobre isso. Mas eu aprendi algo diferente. Eu queria compartilhar com você aquilo que eu tenho aprendido. Porque a gente só pode repartir aquilo que a gente aprende, não é verdade? Eu fui procurar um amigo e falei com ele assim, nossa, como eu tenho sentido falta do pastoreio. Hoje é o dia do pastor, né? Que essa igreja possa ser abençoada com a vida dele. Amém? Com a família pastoral. Que ele possa cumprir essa obra grandiosa. Ore por ele. A gente deve sempre orar uns pelos outros. E esse é um motivo digno de oração, né? Quando oramos uns pelos outros. E aí eu falei para ele, ele falou assim, Lilian, posso fazer uma pergunta? E ele falou, pode. Ele fez uma pergunta para mim bem assim. Que tipo de solo é o teu coração? Aí eu, o quê? É isso mesmo que você está perguntando. Eu estou te perguntando, que tipo de solo é o teu coração? Que tipo de solo é o coração do seu esposo? Que tipo de solo é o coração do seu filho, da sua filha? Que tipo de solo é a sua família? E eu confesso que eu fiquei pensando naquela pergunta e fui para casa intrigada. E eu me deparei com várias vezes que o relato bíblico traz a respeito dessa parábola, lá em Mateus, em Marcos e aqui em Lucas. E eu comecei a leitura, vamos lá. 8. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele quando algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, pois foi pisada. E as aves do céu a comeram.
Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então Jesus começa a explicar o significado da parábola. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. O que, na verdade, esse meu amigo estava perguntando, na verdade, não era que tipo de solo era o meu coração, mas sim como essa semente estava sendo tratada no solo do meu coração. Como a semente da palavra de Deus está sendo tratada dentro da sua família. Você tem vivido em cima dos princípios da palavra de Deus? Ou você tem sido irritadiço, ansioso, histérico, julgador, crítico? Como tem sido essa semente germinada no solo do teu coração, no solo da tua família? Ela sufoca? Ela é espinhosa? Que tipo de fruto é essa semente que foi plantada e agora está sendo germinada na sua família? Porque eu creio que aqui todos um dia ouviram a palavra de Deus, certo? E quiseram retê-la em seu coração. E isso é tão sério porque Jesus disse que uma nova aliança eu farei. E eu escreverei a minha lei, o quê? Na sua mente, e escreverei dentro do seu coração. Quando o jovem rico se encontrou com Jesus, ele falou assim: bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus então olhou para ele e o amou. E quando esse texto aqui de João, que ele fala que olhando para o jovem rico, ele o amou mesmo. Sabe aquela hora que se desvenda cada uma das faltas, dos pecados da nossa vida? Marca aí Lucas 7 e vai lá para Miqueias. Miqueias no capítulo 7. Marca aqui Lucas 8, né, na verdade, e vai para Miqueias capítulo 7. Esse texto de Miqueias é algo extraordinário, porque eu creio que é isso que chamou a sua atenção para que você pudesse estar hoje aqui dentro. Eu reconheço as suas faltas, eu reconheço quem você é, eu te entendo e eu quero completar a tua vida, e eu quero fazer nova todas as coisas. É isso que Jesus fala hoje para a gente. E ele diz assim, como nos dias lá em Miqueias 7, no verso 15, como nos dias em que você saiu do Egito, ali mostrarei as minhas maravilhas. Deus quer mostrar os milagres dele na sua vida. As nações verão isso e se envergonharão. Os despojados de todo o seu poder porão a mão sobre a boca, como espantados, taparão os ouvidos, lamberão o pó como a serpente, como animais, se arrastarão no chão, sairão tremendo de suas fortalezas com temor e se voltarão para o Senhor, o nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa os pecados, que esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permanece irados para sempre, mas tem prazer em mostrar o quê? Amor. Jesus, ele amou aquele jovem. E Jesus, ele me ama. E naquele momento que o meu amigo fez aquela pergunta, eu comecei a avaliar 3 aspectos importantes na minha vida. Eu queria que você avaliasse também. Quando você tem uma fonte de água, aquela fonte de água, ela só pode ter 2 opções. Ou ela é o quê? Ótimo, perfeito, isso aí. A fonte de água, ela é doce ou amarga. A fonte pode sair água doce e amarga ao mesmo tempo?
E por que da sua boca sai água doce e amarga ao mesmo tempo? Foi isso que Jesus falou para mim. E aí eu vi, meu Senhor, misericórdia. Misericórdia, Senhor. Eu entendi isso. Porque ao mesmo tempo em que eu posso estar aqui, sendo usada pelo Espírito Santo de Deus, se em casa eu sou uma pessoa crítica, que julgo, que falo de forma áspera, não diferencie ser firme de forma bruta. Ser dominado do que ser aquela pessoa impaciente. É diferente. Com criança, principalmente, você tem que não tem que ser firme muitas vezes. Ixi, olhar assim dá aquele tremor no pé, não é não? Quando eu era criança, eu lembro, meu pai só de olhar para mim eu já sabia. Vixe, em casa eu vou receber umas pauladas, eu vou ficar de castigo. Aprontei o que eu não devia. E aí no carro eu já chegava assim, pai, o que eu fiz que você melhorou aquela hora daquele jeito? Eu fiz alguma coisa? Eu não entendi, você me desculpa? Não, tudo bem, mas você fez assim e assim. Nossa, pai, eu não percebi, mas eu já ia me adiantando para chegar em casa e o negócio ser mais calmo. Deus ama. Deus, Ele exorta. O amor de Deus, Ele é altruísta. O amor de Deus não se indigna. Ele não fica indignado. Ele não fica irado. Porque antes do juízo vem o quê? Misericórdia. Lembra de Jonas? Ele tinha um chamado para ir até Nínive. E ele falou, se Nínive é para esse lado, eu vou para o outro lado. Porque ele disse assim, eu conheço meu Deus. E ele é tão bonzinho que ele vai se arrepender, ele nem vai fazer nada. Eu vou embora. Mas ele estava indignado. Eu dou risada dessa história porque ele passou um apuro. Foi ou não foi, gente? 3 dias dentro de um peixe. Vomitado numa praia. Olha como a misericórdia do Senhor é para aqueles de maneira algo extraordinária. O povo ninivita tinha um Deus. Quem sabe o nome desse Deus que eles adoravam? Alguém lembra? Era um Deus que era metade homem, metade peixe. Dagon. Quando Jonas chega na cidade, povo de Nínive, eis que eu fui cuspido por um peixe, porque 3 dias fiquei dentro dele, e vim te trazer uma mensagem do Deus Altíssimo. O que foi que o povo de Nínive escutou primeiro? Eis que eu fui cuspido por um peixe. Na hora eles falaram, quem é que mandou esse homem? Dagon. Deus usa o caminho daquilo que a gente conhece para acessar a gente e para ampliar o nosso conhecimento. E naquele momento, o povo inteiro, até os que mamam, já pensou a Bruna deixar o bebezinho sem mamar? Olha o quanto que ele berrou isso agora de manhã. Até os que mamavam entraram no jejum. O gado entrou em jejum. A cidade inteira entrou em jejum. E reconheceram a Deus como Deus verdadeiro. E Deus então executou juízo ou misericórdia? Misericórdia. E por que nós queremos, antes de tudo, executar juízo sobre a terra? Por que a gente vem apontando os erros dos outros? Ou então, quando passamos por grande tribulação ou prova, não sabemos agir como Jó. Que isso, mulher, você está louca? Se Deus me deu fartura e eu aceito agora que Ele me dá aprovação, eu não vou aceitar? Eu sei em Deus quem eu tenho crido. E que por fim Ele se levantará sobre a terra. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A nossa semente, ela precisa voltar a ser uma planta, com uma planta verdadeira, que dá frutos de 1 para 100.
Você que está sentado aqui hoje, você tem que frutificar a palavra do Senhor na vida das pessoas à sua volta. Mas você não pode falar água doce e amarga ao mesmo tempo. Você não pode amar e odiar ao mesmo tempo. Você precisa viver uma vida de coerência. Jesus, ele quer fazer isso, mas tens prazer em mostrar amor. Você tem prazer em mostrar amor? O solo da sua família mostra amor pela vizinhança? O solo dessa igreja mostra amor por essa comunidade? É só assim que as pessoas serão atraídas. Porque quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá todos. É verdade? E o que nos atraiu a Cristo? Primeiro, que ele não acusa. Porque primeiro ele ama. E ele amou aquele rapaz. E ele quer mostrar amor. Tu que não permanecerás para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terá compaixão de nós. Pisarás nossas maldades, atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e a bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento nos nossos antepassados na antiguidade. O nosso Deus, ele tem o comando do céu e a terra. Ele tem todas as coisas patentes e nuas à sua vista. Ele entende o nosso coração, ele entende o nosso caminhar. E é por isso que ele hoje quer acessar você com o conhecimento de que realmente seja algo prático na tua vida. Algo verdadeiro na tua vida. Não balela, algo de verdade. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Colossenses 3. Abra sua Bíblia lá em Colossenses no capítulo 3. E agora veio a segunda lição que Deus tinha me dito. Que além de que a minha boca precisa ser fonte de água doce a jorrar. Que além de que eu deva ser firme com os meus filhos, antes de tudo eu devo amá-los e amar a todos que estão à minha volta. E aí veio esse ensinamento para a minha vida. Quando eu comecei a buscar o entendimento de que tipo de solo era o meu coração. Cristo é a nossa vida. Talvez vai ficar um pouquinho diferente da sua linguagem, porque a linguagem que eu vou ler agora é a linguagem, a mensagem. E essa linguagem eu gosto muito, principalmente para adolescentes. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição em Cristo, haja de acordo com ela. Quando Jesus olha o jovem rico, ele lê e faz um diagnóstico, um panorama, um raio-x, assim, ele deixa nu, né? Deixa assim patente o que faltava para aquele rapaz que nem ele tinha consciência. Então Jesus dá um desafio para ele. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Mas tendo ouvido isso, o jovem se virou e andou lentamente, porque era rico e abastado. E ao mundo ele deu toda a glória e o louvor. A gente não pode brincar de ser cristão. Os nossos filhos estão sendo enfraquecidos pela fé. Ou você acha que esse negócio de você ficar em quarentena dentro de casa, isso não está tirando a igreja dos nossos filhos? Você e eu já estamos maduros, certo? Mas os nossos filhos? É um plano demoníaco para tirar a igreja dos nossos filhos. Eu tenho um de 11 anos lá em casa. Sábado passado eu falei, vamos à igreja, Miguel, que nós vamos fazer o louvor e tal, tal. Para quê, mãe? A gente assiste de casa. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. E ele vem falando o que é agir de acordo com o novo viver em Cristo. Olha aqui. Busquem as coisas norteadas por Cristo.
Busquem as coisas lá do alto. As coisas norteadas por Cristo. Você busca as coisas norteadas por Cristo? De verdade? Ou você gasta bastante tempo olhando Instagram, Facebook, YouTube, cozinhando, preparando, correndo para lá e para cá? É engraçado como muitas vezes eu chegasse aqui com uma enquete e eu colocasse aqui para cada um de nós, gente, eu me incluo em tudo isso, tá? Essa foi a análise que eu fiz para mim mesma e que eu estou repartindo isso com você. Se eu chegasse para uma enquete para você aqui agora e falasse assim, ó, o quão você acha importante ler a Bíblia? O quão você acha importante orar? Você falaria 100% tudo disso, aqui. Aí agora você vai lá para a sua vida prática. O quanto você ora? O quanto você lê? Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí cabisbaixo, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que vocês devem seguir a vida de vocês. Vejam as coisas na perspectiva dele, que é amor, que é mansidão, que é firmeza, que é conduta certa de caráter, que quando vem uma prova, jamais fala de maneira duvidosa, jamais fala de maneira entristecida. Quando provados, não devemos afligir e impacientar. Não nos devemos rebelar ou buscar fugir da mão de Cristo, antes humilhar a alma perante Deus. O Senhor nada pode fazer para restaurar o homem enquanto ele, convicto de sua própria fraqueza e despido de toda presunção, não se entrega à guia divina. Pode então receber o que Deus está à espera de conceder. Coisa alguma recusada à alma que sente a própria necessidade. Ela tem ilimitado acesso àquele em quem habita toda a plenitude. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito do abatido e para vivificar o coração do contrito. Essas palavras são dignas de confiança. Então, porque quando enfrentamos provas, dizemos, estou ferrado. Ferrou. Percebe? Os nossos filhos, as pessoas à nossa volta, elas nos observam. E nós somos espetáculo ao universo inteiro. Deus lá do céu observa a tua conduta e a tua palavra em declarar vitória ou fracasso. Olha o texto maravilhoso que diz aqui. O Espírito Santo nunca deixa sem assistência a alma que está olhando a Cristo. Ele toma o que é de Cristo e lhe mostra. Se o olhar se mantiver fixo em Cristo, a obra do Espírito Santo não cessa até que a alma esteja conforme a sua imagem. Jesus, ele veio com um propósito. De restaurar a imagem de Deus em cada um de nós. Mas você precisa viver de uma maneira coerente. Você não pode falar uma coisa com a tua boca e agir de outra forma. Porque as pessoas observam isso. Sabe aquele seu vizinho que te olha toda manhã? Ele observa se você sorri com os olhos ou não. Porque muitas vezes, quando eu era menina, eu escutava uma vizinha da minha mãe dizendo assim, e se for para eu ser cristã, eu não vou ser nunca. Você já viu a tal pessoa? Como ela vive cabisbaixa? Como ela é rabugenta e rancorosa? O reino de Deus, ele veio para libertar os cativos e oprimidos do diabo. Se você não viver de acordo com essa liberdade que Deus te chamou,
Como você vai ser um vaso e um canal de bênção? Como você vai ser a água doce para que as pessoas saciem a sede delas? Você e eu precisamos fazer com que as pessoas vejam que seguir a Cristo é algo diferente. É algo que traz liberdade, que traz descanso. É verdade que a gente vai passar por grandes tribulações. Mas o Espírito Santo nunca deixará uma alma sem alívio. Porque fixamos os nossos olhos em Cristo. Porque pensamos agora de maneira diferente. A velha vida de vocês está morta e a nova vida de vocês é real. Ainda que invisível aos espectadores, com Cristo em Deus. Ele é a vida de vocês. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o seu verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a dificuldade, as tribulações, como Cristo também ficava firme. Veja, Jesus, ele aprendeu algo muito importante, algo muito sério. Abre a Bíblia rapidinho ali em Romanos 5. Tem um verso que mostra, quando passamos por tribulação, qual que deve ser a nossa conduta como filho dele. Ele diz assim, lá em Romanos 5, no verso 4. Um pouquinho antes ali, um pouquinho antes do 4. Não só isso no 3, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz em nós o quê? Perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado gera em nós o quê? Esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Lá em Gálatas 6, no verso 7, algo muito específico Paulo traz ali. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá, ceifará. Então, o que você está plantando? O que você está fazendo com o solo do teu coração? Porque a palavra você já tem. E aposto que tem várias Bíblias na sua casa. Mas você tem tirado tempo para repartir essa palavra, essa semente, para que ela frutifique verdadeiramente em sua vida? Mas não é um frutinho. É 100 para 1. É 100 para 1, gente. Abra sua Bíblia em Hebreus 5, no verso 7. A gente tem que aprender isso com Jesus. Hebreus 5, verso 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho. Olha isso, gente. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Quando você estiver em face de dificuldade, em face de transtornos, em face de dor, você precisa derramar em oração e súplica e lágrimas a tua dor diante daquele que pode fazer alguma coisa. Uma coisa eu aprendi. Eu passei por momentos muito difíceis na minha vida. Momentos que parecia que eu era igual uma cabrita. Sabe quando um cabra não quer ser ordenhada ou não quer passar por um tipo de tratamento? Pois é. Eu parecia uma daquelas, pulando igual a doida para fugir da situação. Só que a gente aprende com o quê? Com o sofrimento. E muitas vezes eu busquei em pessoas, sério mesmo, o abrigo
e a acolhida que eu precisava. Teve dias que eu entrei na minha igreja, eu clamava por uma palavra de socorro. Eu clamava para alguém que viesse e dissesse alguma coisa para mim. E aí Jesus veio com uma expressão muito séria do Espírito Santo na minha mente. Lilian, por que você tem feito como os israelitas que querem um rei, se eu sou rei em Israel? Por que você quer um olhar no olho, se eu sou aquele que realmente posso fazer? Nossa, gente, eu falei, Jesus, muito obrigada pela tua paciência comigo. Eu te louvo porque o Senhor me ama. E eu caí de joelhos e Deus me deu uma promessa que está lá em Salmos. Espere com paciência o Senhor agir. Siga o seu caminho, porque as honras e as bênçãos que você deseja, Deus te concederá. Não adianta você pedir ajuda a homem algum. Porque todos nós somos o quê? Limitados. O ato de contarmos as nossas fraquezas e debilidades uns aos outros só sobrecarrega os nossos irmãos. Fica pesado para os nossos irmãos. Mas se você vai e conta para o Altíssimo, Jesus, ele vem e tira a tua mochila pesada como pedra e coloca o fardo dele que é leve e suave. Por isso eu te pergunto, que tipo de solo é o teu coração? Que tipo de testemunho você tem dado para a sua família de quem Deus é para você? Você tem frutificado de 1 para 100? Você tem fixado os seus olhos em Cristo? Você tem transformado as suas ideias? Ou os princípios de Deus se adaptam às suas ideias? É diferente. Bem diferente. Por isso que a gente tem um monte de religião. Para que cada uma se encaixe conforme o seu perfil. Hoje virou drive-thru de igreja, não é verdade? Passe aqui e pegue a sua placa. Mas os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Dona Maria era uma senhora muito lutadora. Eu tinha 11 anos de idade quando morava lá em Niterói e eu pude ouvir o testemunho dela. É emocionante, gente. Ela, durante 40 anos orando pelo marido. O marido era um homem bom que durante a semana, de domingo a sexta, trabalhava. Mas chegava sexta-feira, ele ia para o boteco e gastava quase tudo que ganhava com a bebida e enchia a cara. Dona Maria, muito simples, aguentava aquilo bem quietinha. O marido levava, depois de muito bêbado, mais 3 ou 4 amigos para casa, 4 horas da manhã. E chegava em casa. Maria, sirva a mesa para nós. E a Maria lá fazia comida, servia a mesa, esquentava tudo. Dava um beijo na cabeça do marido e voltava a dormir. Quando era mais ou menos umas 7 horas, tomava banho, se arrumava e ia para a igreja. Foram anos assim. Mas nesse dia, ela estava contando ali, com o marido dentro do tanque batismal, a história de conversão da vida dele. Numa dessas noitadas de bebedeira, o marido levou os amigos para casa e um não estava tão bêbado assim, estava mais ou menos sóbrio. E depois de comer, revigorou a mente, né? O juízo. E ele olhou para o marido da Dona Maria e falou assim, vamos chamá-lo de Zé, mas não é o nome dele, não era Zé não, é que eu não lembro. Ô Zé, por que a tua esposa é assim? Aí ele olhava para ela, assim como? Ué,
Todo final de semana você vem aqui, faz ela servir a gente 4 horas da manhã, agora são 5h30, olha ali o relógio. E ele, olha, é mesmo, né? E ela faz a comida, serve a gente. Olha, Zé, se fosse lá em casa, a minha mulher ia receber a gente com um banho de mangueira de água fria. E não sei não, senão não surrava a gente com um cabo de vassoura. Falando aquilo, foi embora. E o Zé ficou sentado na mesa. E ficou sentado até a hora de Maria levantar. Quando a Maria levantou, o Zé fez uma pergunta para ela. Mulher, por que mesmo eu bêbado, você ainda me serve e serve os meus amigos? Ah, Zé. Ela olhou. Ai, gente. Ui. Porque eu te amo tanto. E eu só sei que eu só tenho só essa vida para te amar. Porque a outra vida que eu vou viver, você não vai estar nela. Então eu tenho que te amar agora. Pensa quando Zé escutou aquilo. Ele disse que tremeu dos pés à cabeça. Bateu os joelhos. E ele chorou que nem criança. E ele falou, me ajuda, eu quero sair desse vício. Nesse dia, eu lá em Niterói, na cidade do lado do Rio de Janeiro, no tanque batismal estava o marido da Dona Maria, reconhecendo a Cristo como seu Salvador. Mas porque uma mulher o amou. Porque uma mulher o amou. Entenda, mulheres, vocês que estão aqui. Deus não vai chegar para você e vai perguntar, Maria, que tipo de marido você teve? Ele não vai perguntar isso. Ele vai perguntar para você, Maria, que tipo de esposa você foi? José, que tipo de esposo você foi? Lilian, que tipo de mãe você foi? Que tipo de filha você foi? A quem você representou? Jesus, Ele quer fazer milagres na tua vida. Mas você precisa amar. Amar. Ame mais, gente. Amar é um mandamento, não é uma opção. Mas ame a ponto de se entregar uns pelos outros. Por isso que lá em Colossenses, se você estiver em casa, eu não tenho muito tempo. Mas se você estiver em casa, você vai poder continuar lendo Colossenses 3. E aí Jesus vai falar, não, mas eu preciso ler com vocês, só um minutinho. Vai lá. Colossenses 3. No verso 12. Portanto, já que foram escolhidos por Deus para a nova vida de amor. Ai, gente, demais isso. Vistam a roupa que Deus preparou para você. Jesus preparou uma roupa para você. Jesus preparou uma roupa de compaixão. Jesus preparou uma roupa de bondade. Jesus preparou uma roupa de humildade, de autocontrole, de disciplina. Sejam moderados, satisfeitos, segundo o seu lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. Rápidos em perdoar. Gente, no passado, você sabia o que acontecia quando uma pessoa matava alguém? Lá na época da Grécia, um pouquinho antes. Quando a pessoa realmente ela era acusada de assassinato e era confirmado com o intuito de que realmente a pessoa matou porque queria, por vingança, por ódio e tudo mais, e na verdade era algo terrível, eles amarravam o defunto junto com a pessoa, sabia? E aí as larvas que comiam o defunto acabavam comendo aquele pessoa que estava viva. E a pessoa morria viva. Quando você não perdoa, você está morrendo junto
com aquela situação. Você precisa ser rápido em perdoar. Quando você se ressente do mal, você está dando artifícios para o maligno na tua vida. Para ele entrar nas brechas da tua vida e fazer destruição. Por isso eu te digo hoje, vistam-se da roupa que Deus preparou para você. A roupa de amor, de compaixão, de bondade, de autocontrole, de disciplina, de perdão rápido. Assim como o Senhor perdoa rapidamente as suas ofensas e Ele joga-as na profundeza do mar. E a despeito mais, revistam-se e vistam-se de amor. O amor é a roupa básica de vocês. Para todas as ocasiões. Estejam sempre vestidos com ela. E aí então, que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia um com os outros. Nada de sair por aí fazendo o que quer. Cultive a gratidão no coração. Que a palavra de Cristo, a mensagem, esteja no controle de tudo. Deem a ela todo espaço na sua vida. Orientem-se uns aos outros usando o bom senso da palavra. E cantem de coração para Deus. Que tudo na vida de vocês, palavras, ações e tudo mais, seja feito em nome do Senhor Jesus, com ações de graças a Deus, o Pai a cada passo do caminho. E aí Paulo vem com o segredo. E aí ele vem, agora vocês precisam ser praticantes dessa palavra. E ele dá o conselho, esposas, compreendam e apoiem o seu marido, submetendo-se a eles de forma que honre o Senhor. Maridos, ame a esposa. Não hajam como aproveitadores dela, mas sejam honrosos ao Senhor. Pais, não sejam severos demais com seus filhos, pois acabarão esmagando o espírito deles. Empregados, façam o que for dito por seus patrões. Não façam apenas por um mínimo exigido, e sim porque vocês fazem o melhor que vocês podem. Trabalhem de todo o coração para o real Senhor de vocês, que é Deus, pois serão plenamente recompensados quando receberem a sua herança. Deus espera pacientemente para revelar a palavra de Deus para cada um de nós. Uma simples pergunta de um amigo: que tipo de solo é o teu coração? Me fez pensar em tudo isso e muito mais coisas. O evangelho precisa ser prático. E ele é prático quando você revela amor. Não execute juízo. Porque o Filho do Homem não veio julgar e nem condenar, mas sim para buscar e salvar o que estava perdido. Antes de executar juízo, Deus executa misericórdia. O misericordioso alcançará misericórdia. Que você possa viver essa vida e que o maior milagre seja o milagre da transformação na sua vida. Para que todos vejam Jesus em você. Sabe aquela música Começar em Mim? Lembra, sabe? Só para a gente terminar. 1 minuto. Cedo me acorda a oração, ao coração que está apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Mas eu aqui só esperar, sou só um deles, sou só um deles. Me
e começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em seu amor. É assim a vida do cristão. É de luta, é de provação, é de tribulação, mas é de amor. Vamos orar? Senhor Jesus, que as pessoas possam nos reconhecer, nos descrever em seu amor. Que a gente atue de maneira sublime na vida das pessoas, porque a gente sabe que é amar. Como Moisés orou, hoje eu oro por cada um de nós, Senhor. Nos sacia cada manhã com o seu amor fiel e constante, para que eu me alegre e cante a vida toda. Nós sabemos que grande tribulação virá sobre essa terra. Mas aqueles que mantiverem os olhos fixos em Ti, o Espírito Santo não deixará uma alma sequer sem a providência do livramento que a gente precisa. Que da nossa boca, Senhor Jesus, saia só palavras de ânimo, de força, de vitória. Que como Jó a gente possa dizer: eu sei, eu conheço em quem eu tenho crido. Que como Jó a gente possa dizer: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que cada um aqui não mais ensine quem é Deus, mas viva o Senhor. Que a gente possa ser transformado pela renovação da nossa mente, pela conduta nova de caráter. Pelo Espírito Santo, Senhor Jesus, eu clamo por essa igreja. Que ninguém saia dessa manhã aqui sem essa bênção. Nós não estamos pedindo, Senhor Jesus, bênção material, nós estamos pedindo as bênçãos espirituais, as bênçãos maravilhosas, a roupa que o Senhor preparou para a gente. Por isso, nos revista de amor. Para que a gente ame uns aos outros. Para que a gente suporte a fraqueza um dos outros. Para que a gente faça resplandecer a sua glória através do amor. Porque saberão que sois os meus discípulos se amardes uns aos outros. Que o Senhor faça com que essa realidade seja a nossa realidade. Nós estamos muito longe desse teu sonho. Mas nós te louvamos porque bem sabemos que os teus planos não podem ser frustrados. E nós sabemos que tão quanto o Senhor, teu caráter de amor estiver verdadeiramente representado em cada um dos filhos teus, então o Senhor voltará para reclamar os seus. E nós estamos aqui esperando o Senhor voltar. Mas esse mundo ainda não conhece o teu amor. Porque nós não mostramos amor. E é por isso que nós pedimos a começar em mim. A começar em mim. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós teremos o vídeo do Provai e Vede.